gente, namastê, bem-vindos ao Satsang, ao nosso encontro de terças-feiras. Quem está participando hoje pela primeira vez, nosso encontro acontece regularmente, quase todas as terças-feiras, sempre nesse mesmo horário, às 22 horas, tem a duração de 1 hora. E um pouco mais, porque na verdade o encontro termina mesmo 15 para meia-noite. Mas ele tem duas partes. A primeira parte chamamos de Satsang, é esse espaço onde a gente conversa, compartilha e busca ver juntos coisas importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso conhecimento, especialmente para o nosso crescimento, né? Tudo que a gente faz aqui visa adquirir aprendizagem que possa ser colocada em prática, que possa ser vivenciada, e o objetivo maior do que simplesmente aprender é nos permitir o crescimento pela aprendizagem. Então a finalidade do encontro primeira é essa, nos ajudar a nos desvencilharmos das muitas vezes dos embaralhamentos da mente, dos embaraços da mente, dos embaraços que misturam as nossas emoções com os nossos pensamentos, e seguirmos adiante por um espaço que vai transcender toda essa nossa condição. Então o satsang ele tem esse objetivo, né? Ele não é necessariamente um espaço para a gente transmitir conhecimento adquirido de terceiros. De vez em quando isso acontece, mas quando isso acontece eu aviso antes, né? Então é um encontro muito especial por causa desse formato. É um encontro aberto, feito por meio de perguntas e respostas. As perguntas vocês já vão poder começar a colocar dentro de instantes, aqui na área de chat, aqui embaixo, né? E eu tenho o tempo até às 23 horas para comentar e responder o que tiver ao meu alcance de fazer. E em seguida a gente tem um pequeno intervalo de 10, 15 minutos e depois eu inicio uma Awareness Meditation, que é uma transmissão de Diksha através dos olhos. Ela é parte do encontro. Eu só faço de uma forma separada porque podemos incluir para participar da Awareness Meditation, dessa poderosa Diksha, pessoas de outros países que não falam língua portuguesa ou não compreendem o português, porque a Awareness Meditation ela é feita apenas com música e a presença. Por isso que ele é dividido em duas partes. Mas o encontro, na verdade, ele é um só, né? E a gente faz um intervalinho mesmo para poder fazer mais algum ajuste, para poder me preparar e para poder receber as novas pessoas. Então, se possível, permaneçam, né, no encontro até 15 para meia-noite, ou um pouco antes, né? Se der muito sono, vai dormir, mas procurem receber a Awareness Meditation também, porque nem tudo que a gente conversa aqui é finalizado por meio de uma resposta. Muitas das coisas que são respondidas, né, ou são comentadas por mim, na verdade elas vão se consolidar durante a Awareness Meditation, porque, enfim, é o formato que a gente usa aqui. Tá bem? Então procurem se manter o mais despertos possível, né? Para poder acompanhar até o final. Eu já estou abrindo aqui então as perguntas. Aqueles que quiserem ir postando as questões podem fazê-lo desde já. E o encontro está aberto. Bem-vindos mais uma vez, todos. Aqueles que são latinos, né, que hablam espanhol, me perdonam porque não hablo espanhol, hablo portunhol, né? Procurem compreender o que digo, qualquer coisa posso procurar comentar de uma outra forma. Está bem? Então, gente, esse encontro, além das questões pessoais, né, que vão surgindo, que vão se manifestando na nossa vida,
ele também ele é um espaço onde podem ser feitas perguntas relativas à Diksha, né? E além da Diksha, eu trago muitas vezes outros ensinamentos, né? Como sabe, a Diksha ela está hospedada, né, na Oneus University, Índia. Eu sou um trainer da Oneus, um trainer avançado lá da Oneus, e boa parte das coisas que eu trago aqui também são uma transmissão, uma retransmissão dos ensinamentos que eu recebo pessoalmente ou diretamente lá da Oneus University, assim como mais pessoas, não sou só eu que faço isso. Todos os trainers buscam compartilhar aquilo que é ensinado lá, que é colocado e nos cursos que são oferecidos, especialmente num curso chamado Jornada, né, o Journey, que é um curso que é feito em 21 etapas. E eu já de cara insisto que todos que estejam presentes aqui se agendem para em algum momento de suas vidas, não precisa ser na semana que vem, né, nem no mês que vem, mas que procurem colocar na sua agenda uma ida ao Oneus University, né, para receber o que eu compartilho aqui também diretamente da fonte. Então todas as questões que eu coloco aqui vêm também de lá. E algumas coisas eu trago de outras fontes, porque eu tenho outras vivências anteriores, né, com o Osho e com outras coisas que eu já fiz, que me enriqueceram de inúmeras formas, e eu tenho necessidade e vontade de compartilhá-las também, porque me ajudaram muito. Então venho aqui compartilhar aquilo que me fez bem, aquilo que me curou, aquilo que me abriu, aquilo que me expandiu e me conectou, especialmente me conectou, né? Tá bem? Olá, Rosário Brochado. Pergunto como podemos ser mais fuertes ante os ataques del mal que estão sempre em nosso alrededor. Rosário, o mal não está ao redor. O mal está dentro de todos nós. Então, nos tornamos mais fortes quando lo percebemos. Quando percebemos que somos parte de algo que apenas miramos como sendo externamente, pero que sucede inicialmente em nosso interior. O mundo externo é um reflexo do mundo interno, não de outra forma. Queres preparar-te contra coisas que ocorrem externamente, trate de cuidar de si mesma. Esta é a forma que nós ensinamos na Oneus University, né? Então, tudo que nos incomoda, todas as coisas que presenciamos e chamamos de mal, né? A violência, a destruição, as mortes, todas as coisas que acontecem com os seres humanos, que acontecem com os animais, que acontecem com a natureza, né? Tem sua fonte primeira, sua raiz, dentro de nós seres humanos. Então, para mudar alguma coisa, para cambiar algo externamente, teremos que nos cambiar, teremos que sanar as coisas internas que não estão bem, porque a origem do mal está internamente em cada um de nós outros. Está bem? Não é de outra forma. E quando estamos, eventualmente, diante de uma situação difícil, né, que esteja ocorrendo diante de nós outros, podemos invocar a presença, podemos cantar o Mula Mantra e pedir para que haja uma interferência, uma cura. Somos as manos do divino, né? Somos as mãos do divino. Então, quando a gente está diante mesmo de uma situação que exige uma interferência direta nossa, a gente invoca a presença e pede para que algo seja mudado externamente, né? Mas não podemos tirar, né, com isso a nossa responsabilidade por todos os eventos que estão acontecendo externamente no mundo. Somos todos parte de tudo que se manifesta na Terra. Então, se quisermos mudar alguma coisa fora, temos que mudar dentro, né? Eu sempre vivo dizendo isso aqui, né? Tá bem, Rosário? Essa
colocação que eu acabei de fazer é o carro-chefe de todos os processos que são oferecidos pela Vargas University, né? Nós nunca nos preparamos para as coisas que acontecem fora. Nós nos preparamos para entrar dentro. Nos preparamos para nos tornar mais fortes, para olhar para as coisas que estão dentro. Porque muitas vezes não temos coragem, evitamos. E é muito importante buscar essa capacidade de ver o que se passa internamente, né? Muitas vezes não temos, então teremos que pedir, né? Por favor, que a presença me ajude a ver o que eu não consigo ver, ainda que me seja mostrado, porque muitas vezes os outros me mostram, outras pessoas me mostram e eu resisto, não quero ver, né? Então, que eu seja forte e tenha coragem para ver tudo que se passa internamente, né? Precisa ter coragem para isso. Essa é o fundamento mais importante de qualquer caminho espiritual. Que você se interesse por si mesmo, que você se interesse em saber quem você é, que você se interesse em conhecer-se. Essa é a coisa mais importante, né? Deste autoconhecimento, desta consciência de si mesmo, o que inclui, obviamente, principalmente também as partes feias, né? o que reside nas sombras, tudo isso precisa ser conhecido. Eu vivo dizendo isso aqui, né? Porque sem esse olhar, sem esta visão, sem este conhecimento, sem esta consciência, não é possível seguir adiante. Estamos sempre olhando para o que se passa, para o que acontece externamente e, né, nos protegendo, como se não fôssemos parte do que se passa fora. Então, muitas vezes é difícil a gente aceitar isso, porque somos levados a acreditar que não é isso, né? Que temos que transformar o mundo externo para então encontrarmos a paz. Pois é, isso é o que a gente vem tentando fazer há 10 mil anos ou mais, né? Não deu certo. Se a gente quer encontrar paz externamente, temos que encontrar paz internamente. Lembrando que nós não estamos em paz internamente. Nós não estamos, né? Nós somos seres humanos que estão vivendo em inúmeros e profundos estados de conflito. Enquanto isso não for curado, não for sanado, o mundo externo não vai mudar. Vai permanecer como está ainda por muito tempo, né? Então cabe a nós fazer alguma coisa, cabe a nós olhar para dentro, criar coragem de olhar para dentro, né? Oi, Leila, não devemos julgar as pessoas, mas podemos julgar suas atitudes? Não é uma questão de dever ou não, né, Leila? Não é uma questão de poder ou não poder. A gente julga. Essa é a nossa condição. Nós julgamos pessoas e coisas e situações 24 horas, até sonhando a gente julga, né? Então não adianta a gente dizer assim né, como é que fala? Um mandamento, né? Que é um mandamento praticamente, né? Não devemos julgar os outros, mas a gente julga a si mesmo. A gente julga o tempo todo. O julgamento é parte de uma atividade do nosso ego. E a gente só vai conseguir deixar de julgar no momento em que deixarmos de nos comparar aos outros. Porque no momento em que você julga uma outra pessoa, imediatamente você se coloca acima dela, né? Você é melhor do que aquele que está sendo julgado. É isso que a gente faz quando julga, né? Então, quando a gente diz assim, podemos julgar os outros? Bem, um juiz pode, dentro do sistema legal, dentro do sistema de justiça, né? Ele desempenha esse papel na sociedade. Às vezes ele desempenha bem, às vezes não, né? Hoje à tarde eu estava vendo um trechinho aqui de um depoimento, de uma entrevista que o juiz Moro deu numa conferência, se não me engano, em Londres ou na Inglaterra para estudantes, né? Então, ser juiz não é uma coisa tão simples assim. Ele interpreta leis, né? Mas ele não pode incluir nisso um julgamento pessoal. Então, uma distinção tem que ser feita, né? Nós julgamos pessoas porque nós nos colocamos acima delas, como se o que elas fizessem não viesse também ou não fizesse parte daquilo que emana de nós mesmos. E esse é o equívoco que a gente comete.
Então, o que eu estou dizendo aqui para Rosário não é muito diferente, né? De fato, nós estamos o tempo todo julgando, né? E para nós aqui, dentro do que a gente está buscando compreender, não há o que fazer com relação a isso. Você não pode se propor que a partir de amanhã você não vai mais julgar as pessoas, porque isso não vai acontecer, né? Então, não julgar, ou devemos não julgar, ou podemos julgar, para mim faz parte né, da mesma condição. Nós julgamos, é melhor a gente assumir isso e observar como é, o que a gente ganha, como é que nós nos sentimos, como é que nós nos engrandecemos quando estamos diante de uma situação e a julgamos, né? Independente do julgamento ser correto, ser justo, né, julgamento, ou seja um julgamento que venha do preconceito, ou que venha do que quer que seja, né? O julgamento é julgamento. É sempre uma pessoa olhando para a outra e se mantendo separado daquilo que o outro está fazendo, como se o que o outro estivesse fazendo não fosse parte também do que você faz de alguma forma. Às vezes você não faz exatamente a mesma coisa, né? Mas todos nós damos origem a toda a violência que está, né, tá expresso de inúmeras formas do mundo afora. A gente não comete os mesmos atos de violência contra a natureza, contra os animais, contra as pessoas. A gente acha isso, mas a gente comete sim. A gente só não se dá conta, né? Então, para nós, o princípio da integridade é o mais importante, né? Você dizer, nossa, né, gostaria de julgar menos, né? Gostaria de poder assumir, de aceitar que eu sou igual a este que eu estou julgando, ainda que eu não faça as mesmas atividades, não tenha as mesmas atitudes, eu de fato não sou diferente. Eu e ele somos a mesma coisa, né? Aí a gente começa a entrar numa outra dimensão de mais realidade, de mais verdade, né? Quando olhamos os outros como sendo coisas, pessoas ou situações que são distantes do que nós mesmos somos, não vamos encontrar uma saída para isso, né? Vamos viver, vamos sustentar um universo hipócrita, né? Bem hipócrita, porque vamos dizer assim, bom, eu sou melhor, né? E eu quero resolver a situação de tudo que está em volta de mim que não está bem. Eu quero, né? Isso vem sendo feito já também há milhares de anos, né? Desde o tempo das cruzadas, né? Até, né, outros movimentos aí que surgiram mundo afora que sustentam esse tipo de teoria, que é equivocada, né? Sempre foi, sempre foi. Então é importante a gente compreender essa dinâmica, que o mundo externo reflete o que a gente é. Quer mudar o mundo externo? Mude quem você é, né? Trate de assumir a sua violência, né? Que não é igual, você talvez não esteja cometendo os mesmos atos de violência, mas que existe sim violência dentro de você. Então olhe para a sua violência, né? Aceite que você tem a violência dentro de si, que você tem sentimentos negativos, que você tem emoções negativas, né? Que você tem sim uma energia destruidora que muitas vezes emana de você também, porque ela vai se manifestar, né? Nós somos parte de um coletivo, não dá para a gente ficar separado disso, né? É preciso a gente despertar para essa nossa condição. Oi, Mônica Oliveira. Sobre a total falta de dinheiro, hoje estou enfrentando uma situação. Ainda procuro o que mais possa fazer para mudar e atrair de volta a prosperidade. Gratidão se puder trazer luz. Mônica, eu posso te dar apontar para alguma coisa, tá bom? É o que me é possível fazer aqui, né? Dentro da visão da One University, dentro de um processo que eu também, de vez em quando, ofereço, né, aqui e ali, e outros treinos também, nós associamos, por termos nos dado conta de que é assim que funciona, que falta de prosperidade ela é resultante de um conflito da sua relação com seu pai. Pode ser com a sua mãe também? Pode, mas é mais provável que seja com seu pai, né? Tratando aqui do arquétipo masculino do provedor da família. Talvez sua mãe seja provedora e seu pai não, não importa, né? No momento em que haja um conflito com seu pai, de qualquer natureza, pelo tipo de pai que você tem, pelo tipo de relacionamento que você tem, pelo tipo de mágoas acumuladas desde a sua primeira infância, né? Talvez você hoje tenha uma relação ótima com seu pai,
mas as mágoas que surgiram na sua infância, na sua adolescência, elas não foram embora, elas ainda estão aí também. Então, elas precisam ser curadas, elas precisam ser vistas e elas precisam ser dissolvidas. Enquanto isso não ocorrer, muitas vezes os obstáculos que impedem você de se tornar próspera não vão se manter aí também. É preciso uma ação direta nessas situações, viu? Essa é uma pista que eu posso te dar, tá bem? Isso é trabalhado em processo, né, por nós trainers, em eventos especiais que a gente cria para isso, né? Se me convidarem em qualquer parte do Brasil para conduzir um processo assim, eu vou, né? Basta formar um grupo, pagar minha passagem que eu vou, e outros trainers também, né? Temos hoje trainers espalhados aí pelo Brasil todo, né? Especialmente nas grandes capitais e algumas cidades maiores, e o processo de prosperidade ele é disponibilizado, né, com alguma frequência por diversos de nós, né? Se me chamarem, eu conduzo também, né? Eu gosto de fazê-lo também, porque a prosperidade não é parte, não é algo que esteja separado. A condição de prosperidade não está separada da espiritualidade, né? Então, cuidar da prosperidade, cuidar da cura dos relacionamentos é parte, né, uma parte importante do nosso caminho espiritual, da nossa caminhada espiritual. Ninguém cresce espiritualmente se não for próspero. Em última instância, é isso que eu estou afirmando aqui, né? Você tem prosperidade também não é só a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, né? Então, ou a falta dela. Prosperidade é também a sua saúde. Ter saúde também é ser próspero. Ter amigos é ser próspero, né? Fazer o que gosta é ser próspero. E ter dinheiro é ser próspero e outras coisas mais, né? Ser feliz é ser próspero. Por isso que nós não excluímos a prosperidade do caminho espiritual. Nós cuidamos sim para sermos prósperos também e para sermos saudáveis. Com isso, os mais importantes pedimentos da sua vida são dissolvidos e você tem um caminho livre para crescer. Tá bom? Olá, Darliane Fiorin. Ótima noite. Missão de vida e propósito existe? De certa forma, sim, né? De certa forma, não. Então, nós temos um entendimento, às vezes, um pouco diversificado com relação a essas coisas, né? Em algumas escolas espirituais, você vai ouvir que você tem uma missão a cumprir, né? É verdade, é verdade. Mas o que a gente entende que seja uma missão, muitas vezes vamos dizer assim, é um pouco fantasioso, né? Missão pode ser você encontrar a si mesmo, né? Talvez essa seja a sua missão. Encontrar algo que foi perdido, encontrar-se, né? Curar-se, despertar, conectar-se com o divino, né? Coisas assim também são missão, né? Muitas vezes nós estamos aqui justamente só com esse propósito, que é a segunda palavra que você colocou, né? Missão não é necessariamente você trabalhar, né, numa escola, você trabalhar, né, de enfermeira num hospital no meio da guerra, né, e ajudar os feridos, trabalhar num asilo, trabalhar numa creche, adotar crianças, né, trabalhar em orfanatos. São missões? São, dentro do ponto de vista né, mais cristão, né, mais missão, assim, a palavra missão muitas vezes ela é entendida de uma forma equivocada, né? E o propósito ele está junto, né? Muitas vezes o nosso propósito ele só vai ser compreendido no momento que ele é realizado, porque você vai sentir que você está fluindo com a maré, né, da vida. Você não está indo contra a maré da vida, você está fluindo com a maré da vida. Então é um jeito, eu estou falando metaforicamente, mas isso é perceptível. Você sente que as coisas, que você e os eventos estão seguindo um fluxo, e é um fluxo bom, porque ele é sustentado pela alegria, ele é sustentado pelo amor. Quando você tem essa sensação de que você está fluindo em harmonia com as coisas, em harmonia com as pessoas, em harmonia com a natureza, em harmonia com todos os eventos que estão ocorrendo
internamente, externamente, com as pessoas que estão à sua volta, né, possivelmente você está cumprindo o seu propósito de vida, porque é um sentimento de preenchimento, de realização. Né? Então é melhor não colocar propósitos políticos, né, ou missionários, né, de evangelizar índio, esse tipo de coisa. Né? Que é como os jesuítas chegaram em missão aqui no Brasil, querendo catequizar os índios, né, levar a palavra de Deus aí para os povos que já viviam aqui, muito bem conectados com seus divinos, né, aqui, e que já tinham descoberto o Brasil há muito mais tempo. Né. Então, o propósito de vida, ele tem que ter esse cuidado da gente não ser arrogante, da gente não ser prepotente, da gente não acreditar que a gente vai, né, fazer alguma coisa como um missionário. Né? Não que os missionários não façam um bom trabalho, fazem, mas é só uma questão de, dentro aqui do contexto que a gente está conversando, eu quero deixar essa nota aí. Né? Para mim, cumprir a missão é você, como me repetindo aqui, é você encontrar a si mesmo, você encontrar Deus, encontrar o divino, crescer como ser humano, né? Florescer no seu coração e poder, por que não, naturalmente, compartilhar o seu estado com mais pessoas e beneficiá-las pelo que aconteceu com você. Isso é quase que um processo automático. Algo acontece com você e pelo estado no qual você se encontra, né, no bom estado no qual você se encontra, todas as coisas e todas as pessoas que te cercam são diretamente afetadas pelo seu bom estado. Né, e são transformadas no conviver, porque você, não estando mais vivendo em estado de conflito, você cria menos problemas, você leva as pessoas também a criarem menos problemas consigo mesmas e com os que estão em torno delas também. É assim que a coisa se propaga. Né? Tá ligado ao que eu já comecei falando aqui hoje. Né? E é quase que emendando no mesmo tema. Tá bom? Oi, Lúcia Sante. Se tu querido, só queria compartilhar que quanto mais acesso todos os ensinamentos que me vêm, mais sinto a necessidade de vir na minha vida. Gratidão por esse encontro. Legal, Lúcia. Legal. Muito bom. O divino já está na sua vida, viu? É só o que nos cabe fazer é nutrir o relacionamento. Né? Nutrir. Porque como todo relacionamento, a gente cuida, né? Como se estivesse cuidando de um membro da família, né? Ver se ele está bem, se ele está aquecido, se ele está confortável, se ele está bem alimentado, se ele está saudável. Né? Então, a melhor maneira da gente se relacionar com o divino é humanizá-lo, não visualizá-lo como uma etérea luz. Né? É mais fácil quando a gente humaniza. Né? Nós temos a liberdade de fazê-lo. Né? Então, criar uma relação mais humanizada, mais quase como um membro da família mesmo. Né? Lá na Índia, a gente testemunhou esse tipo de coisa. Né? A gente aqui no Ocidente não faz, mas lá na Índia é comum as pessoas, né, na hora do jantar, colocarem os pratos, colocarem a mesa e colocarem um prato e talheres e copo, né, para o divino também, como se ele fosse um membro da família que fosse sentar-se junto para jantar, né, com todo mundo. Eles têm esse jeito muito gostoso, né, e muito concreto, muito real. Às vezes até um pedacinho de comida some ali. Né, e eles celebram isso como uma coisa boa. Né, são como se fosse um milagre, né, porque o divino participou. E para algumas pessoas isso já é tão comum, tão diário, né, que eles nem cogitam não colocar um lugar à mesa para se conectar com o divino. Né. Para nós é meio folclórico, para nós é um pouco fora da nossa realidade, mas tem gente que já vive fazendo esse tipo de coisa por aqui também. Né, e é muito legal. Muito bom, Lúcia. Oi, Vera Lúcia. Boa noite, querido Setu. Tenho sempre feito a sadhana do Mula Mantra. Por alguns dias me sinto desconectada. Como proceder quando isso acontece? Gratidão. Olha, Vera,
não tenham como proceder, né? Só o fato de você se sentir, observar que você está desconectada é o suficiente, né? É o suficiente. Eu sugeri a você, não sei se isso vai te ajudar ou não, que você dê uma lida no significado do Mula Mantra. Porque é importante que a gente não faça essas coisas no modo automático, né? Que nem, né, a gente vê pessoa muitas vezes recitando, né, uma oração que aprendeu quando era criança no catecismo, ou, né, onde quer que seja, e fica falando uma sequência de palavras, muitas vezes em latim, ou sei lá, numa língua qualquer, em hebraico, né, em árabe, e não, né, não sabe nem o que está falando, né? Fica mais difícil. Então, minha sugestão é que você, se você não tiver, me escreve um e-mail que eu te mando o significado, né, do Mula Mantra, para que você, quem sabe, né, no momento em que você cantar o Mula Mantra ou você recitar o Mula Mantra, você se lembre do que você está fazendo e saia do modo automático, para não ficar uma coisa, uma rotina como uma obrigação chata de fazer uma coisa chata que não tem significado nenhum para você, né? A gente tem que lembrar que o Mula Mantra é uma forma de invocarmos a presença, né? De chamarmos as suas qualidades, são qualidades diferentes, mas que vão do não manifesto até a sua manifestação como homem e mulher, né? A quem a gente saúda como homem Bhagavan. Então, o Mula Mantra ele é muito forte, é uma invocação muito forte e trabalha profundamente no nosso estado de consciência. E a gente, quando invoca o Mula Mantra e canta o Mula Mantra, nossa vida é radicalmente transformada assim como os eventos todos com os quais a gente diariamente tem que lidar. Então, eu sugiro que você, né, saiba o que você está falando, né, quando você cantar o Mula Mantra e veja se alguma coisa mais real começa a ser invocada. Porque quando a gente invoca a presença, não é que a gente está chamando uma coisa que não existe e que, né, está lá em cima no céu e aí quando você chama desce. Não, a presença está sempre aqui. Nós é que estamos desconectados dela, né? Então quando a gente canta Mula Mantra, algo em nós conecta. Nós invocamos a nossa conexão com a presença, porque estamos distantes, porque estamos desconectados, como você falou, né? E é bom, e é importante a gente observar que está desconectado, né? Se não tem obrigação de estar conectada, né? Mas o fato de você se perceber desconectada e não estar confortável com esse estado é o que importa, né? Porque, de alguma forma, o seu coração está te chamando para você se reconectar, né? E isso que é legal, né? Esse sentimento que, nossa, está me faltando alguma coisa, o que eu posso fazer, né, para me reconectar? O que está disponível? Né? Então, no caso do Mula Mantra, experimenta, né? Mas tem outras coisas que a gente faz para se conectar, né? O Mula Mantra é uma delas, né? Tem coisas mais simples, né? Sabe uma coisa que eu faço de manhã para me conectar? Eu dou uma mãozinha aqui para os passarinhos, né? Depois eu observo eles chegando, né? Eu moro em prédio, moro em São Paulo. Mesmo assim, eu boto 2, 3 metades de mamão já, só a casca, com um pouquinho da polpa que sobrou ali do café da manhã. E vem um monte de passarinho de tudo quanto é tipo, né? Eu fico vendo, né? É uma forma de conexão, com certeza. Funciona para mim, né? Eu fico aqui na janela da onde eu trabalho, e tem um galho de árvore logo aqui, eles vêm, muitas vezes eles disputam a fruta e gritam né, e se chamam uns aos outros, daí eles saem voando de novo. Então essa brincadeira toda que me ajuda a me conectar, né? Então a gente pode buscar fazer inúmeras coisas para reencontrar e testemunhar a presença da natureza, né, como ela se manifesta, como nós interagimos com ela, porque a conexão ela se dá dessa forma. Senão a gente fica num universo mental, né, das ideias e fica mais difícil. É importante a gente
incluir o coração, né, nessa busca também. Tá bom? Se você precisar do Mula Mantra, do significado dele, me escreve no meu e-mail, né, que eu sempre divulgo ali junto, né, o onsetu1@gmail.com, que eu envio o significado para você e para quem quiser. Tá bem? Oi, Núbia. Setu, a Diksha pode curar um padrão inconsciente ou é necessário trazer luz à luz o que precisa ser curado? A Diksha pode curar uma coisa assim, viu, Núbia? Que você não tenha consciência. É muito comum acontecer isso, porque, a princípio, né, a forma como a Diksha atua na nossa vida é nos encaminhar para uma mudança neurobiológica, a partir de uma mudança neurobiológica, a um estado novo de consciência. Então, muitas coisas que estão precisando de cura, porque são situações que estão retidas no nosso inconsciente, vão encontrar uma liberação automática, ainda que você não tenha ciência do que é. Viu? Só pela mudança de estado, alguma coisa que estava ali, guardada nos porões, simplesmente desaparece. Né? Quem não gosta muito de ouvir falar nisso são os psicanalistas, né? Porque o processo psicanalístico consiste, né, em rever, revisitar coisas que estão retidas, né, e que são muitas vezes traumáticas na nossa memória, no nosso inconsciente. Mas a Diksha tem sim esse poder, né, de simplesmente desconectar você de uma carga do passado, que você nem sabe que tinha, né, que você estava levando um negócio dentro de você que você nem sabia que existia, e que de repente não está mais lá e você nem sabe o que é. Isso pode acontecer sim, viu, Nubia? Essa é uma das grandes maravilhas, que a gente não precisa sempre fazer terapia com tudo. Né? A gente pode sempre se abrir, se conectar, e de repente as coisas mudaram e você agradece, mas você nem sabe muito bem o que foi feito com você. Né? Tinha uma coisa que existia, deixou de existir e você está liberada. Você agradece, porque você vê que você está mais leve, que você não está mais doente, que o estado de tristeza ou de revolta ou de angústia ou de depressão desapareceu e você nem sabe por que ele veio, nem como ele foi. Mas, quem sabe, possivelmente, né? Você vem recebendo Diksha, você vem buscando cura, você vem pedindo para cura, né? De repente a cura ocorre a você como uma intervenção, como uma graça. Né? Ainda que você não tenha consciência do processo todo, ele ocorre assim. Muitas vezes quando a gente vai para a One University e faz alguns trabalhos, algumas meditações, alguns processos dentro, especialmente do andar de cima do templo, né? Que é um lugar lindíssimo, muito forte, e no momento que a gente se deita em Shavasana e relaxa, às vezes, né, 15 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e muita gente vê, né, vê algo vindo e trabalhando coletivamente em todas as pessoas. Né? Nós somos trabalhados constantemente. E, como sabem, quando a gente faz a transmissão da Diksha, pode ser o Oneness Meditation, pode ser o Oneness Meditation online, pode ser a Diksha através das mãos, pode ser a Diksha do orbe dourado, pode ser a Prana Diksha. É importante a gente deitar depois, né? Porque justamente no momento em que a gente deita, em que a gente não está mais fazendo nada, não está esperando que alguma coisa seja feita, que a gente simplesmente se deita em Shavasana. Né? Deitar-se em Shavasana é você deitar de costas no chão, barriga para cima, não cruzar as pernas, não cruzar os braços em cima do corpo, né? Deixar os braços com as palmas das mãos viradas para cima, ao lado do corpo. E ali você fica quietinho, sem fazer nada, se entrega. E a Diksha continua atuando em você, né? Nesse momento. E muitas coisas são dadas a você nessa hora, por essa energia inteligente, né? E você muitas vezes não se dá conta. Vai só sentir alguns dias depois, nossa, né? Puxa vida, né? Eu de repente estou me sentindo tão bem, não sei porquê. Né? Pode ter certeza que foi pela Diksha. Foi porque você se abriu para receber uma cura. Né? E muitas vezes você nem sabe exatamente o que não estava bem, e de repente você está bem, você reconhece, agradece,
e continua recebendo, né? Tá bom, Núbia? Oi, Joyce. Bacante Sada Atmanata. Que nome grande, Joyce. Legal. Oi, Setu, gostaria de saber como faço para lidar com ciúmes amoroso. Hoje já consigo observá-lo e lidar com algo a ser resolvido em mim, mas ainda sinto queimar meu coração às vezes. Gratitude. Joyce, não tenho como te ajudar, viu? A gente não lida com ciúmes. Infelizmente, a gente não lida com ciúmes. O ciúmes é um sentimento que digamos assim, é uma emoção inferior, né? E pertence a todos os seres humanos de alguma forma, né? Porque nós nos encontramos com um sentimento de desconexão, né? Para ser mais exato. Né? O ciúmes ocorre porque você não se sente amada e você espera receber do outro, de uma outra pessoa, né? Isso que você acredita que de direito te pertence. Então, é um processo muito profundo dentro do inconsciente que te domina. Né? Nós não somos capazes de dominar os ciúmes, nós somos capazes, como você já está começando a fazer, de observar a sua dinâmica, porque ele parte do pressuposto de que alguém te pertence. Né? E esse pressuposto, obviamente, é um equívoco. Ninguém pertence a você. Você é que gostaria que alguém lhe pertencesse, de ser dona de alguém, né? De poder guardar uma pessoa só para si, de poder controlá-la, de poder evitar que ela dê atenção a uma outra pessoa e não mais a você. Né? Que ela se encante por uma outra pessoa e se desencante de você. Que ela ame outra pessoa e deixe de amar você. Né? Essa é a raiz dos ciúmes. Ele parte dessa pressuposição de que se você puder controlar os olhares, as falas, as atitudes, os movimentos, os desejos, né, os pensamentos daquele que você ama, você vai poder impedir que ele te abandone. Porque a raiz é essa, né? O medo de ser abandonada. O medo de ser traída, que faz parte do medo de ser abandonada. É o mesmo medo, não está separado. Né? O medo do abandono é porque nós não nos sentimos parte de algo maior. Então, ele está no inconsciente coletivo, está presente coletivamente na mente de todas as pessoas, às vezes até dos animais. Né? Para quem tem mais de um cachorro, mais de um gato, muitas vezes se dá atenção para um, outro reclama. Né? Todos querem e precisam ser amados 24 horas por dia. Como não se sentem amados 24 horas por dia, atribuímos esta responsabilidade a alguém. Escolhemos uma pessoa nesse universo de seres humanos, de 7 bilhões de habitantes. Este vai ter que me dar o amor que eu quero. Afinal de contas, eu também estou dando tudo o que eu tenho para ele. Você acredita, né? E aí você quer algo em troca, né? Você quer o controle absoluto. Então, essa é uma dinâmica insana, né? Ela é insana. Em nome dos ciúmes se fazem coisas absurdas, né? Chega-se a níveis de violência às vezes muito altos, né? E acontecem tragédias, né? O ciúmes é retratado historicamente em todo tipo de canção, em todo tipo de expressão artística, né? De poesia, de teatro, de cinema, de dança, de literatura, né? Não tem um artista que não, em algum momento não sinta necessidade de expressar essa dor, né? Mas se a gente for investigar que dor é essa que todo mundo expressa, né? A gente vai chegar numa raiz única, né? A necessidade de ser amado, né? E essa necessidade de ser amado por alguém, por um outro ser humano, ela ela é, vamos dizer assim, ela é legítima, né? No entanto, ela não é possível. Ninguém vai poder amar você da forma como você gostaria de ser amada. E esse é o ponto onde surge a dor. Né? Porque no momento em que o olhar, né, do seu ente amado, né, se dirige e admira uma outra pessoa, ou, né, que ele se envolva num trabalho,
né, fique mais tempo trabalhando do que dando atenção para você, você já fica com ciúmes. Se nem está com ciúmes de uma pessoa, se está com ciúmes do trabalho. Se ele afaga, né, o cachorro e leva a passear e dá, né, e brinca com o cachorro e não te dá a mesma atenção, do mesmo jeito, não expressa a mesma alegria, o ciúme já vem. Né? Então é importante identificar que sentimento é esse, o que você espera receber de uma outra pessoa e como você reage quando isso não lhe é dado. Né? Porque o ciúmes ele gera muita destruição. É, no meu entender, uma das razões que justifica uma separação. Né? Porque o relacionamento ele fica de fato insuportável quando um dos dois ou quando os dois são excessivamente ciumentos e por conta dos ciúmes extremamente controladores, né, e chegando muitas vezes a extremos importantes. Então é uma coisa assim a ser trabalhada, mas não no sentido de você suprimir, porque não dá para você fazer isso. Não dá nem para você se propor que a partir de amanhã não sentir mais ciúmes. Isso não vai dar certo, não vai acontecer. Mas você pode sim pedir para ver, né? De que maneira você pode ser liberada da angústia de não se sentir amada por alguém, né? Da necessidade de atribuir ao outro, a outra, a responsabilidade de preencher o buraco vazio que você sente no coração. Né? E aí você vai encontrar algumas respostas. Né? Outras coisas mais profundas eu vou ter que deixar para um outro momento. Tá bom? Oi, Patrícia Nerbas. Não expressar sentimentos de raiva pode ser algo negativo? Pode sim, pode ser algo negativo. Né? Porque a raiva é uma energia muito viva, Patrícia, muito viva. Né? E o que eu já coloquei aqui agora nos últimos 2 encontros, né, é esse cuidado de fazer com que a expressão não seja destruidora. Então, expressar raiva é uma coisa, destruir coisas porque você está com raiva é outra. A energia da raiva ela não é nem positiva nem negativa. Ela vai se tornar negativa no momento em que você, né, se torna violenta ou com objetos ou com pessoas. Então, a raiva ela está sinalizando que alguma coisa dentro de você está em dor, está em sofrimento. Né? E essa coisa que está em dor e que te causa sofrimento está sendo tocada. Como acabei de responder aqui, o ciúmes pode levar à raiva, por exemplo. Né? Você vê que a pessoa com que você espera que só dê atenção a você está dando atenção para o que quer que seja, que não é você, né? A raiva já vem. Né? Já quer partir para cima, já vem o mau humor, já vem, né, já vem as palavras, já vem o gesto, já vem. Então a raiva ela sempre vem de uma carga, né, que está presente no inconsciente. E ela precisa ser vista. Se essa carga puder ser vista, a raiva desaparece. Aí você fica com uma situação com a qual você tem que lidar. Mas você pode lidar com ela sem a raiva. Né? A raiva vai te sinalizar o que alguma coisa está precisando ser cuidada, está precisando ser resolvida, está precisando ser transformada, está precisando ser mudada em você, no outro, nos dois, no trabalho, onde quer que seja. Né? A raiva ela vem como um sinalizador que alguma coisa está em desarmonia e aquilo que está em desarmonia está chamando a harmonia. Né? Então vem a raiva, vem com esse anseio de fazer alguma coisa a respeito. É uma energia positiva. Agora, se você simplesmente expressa a raiva só porque você está chateada, só porque você está nervosa, só porque você está querendo, né, e acha que alguém te machucou, que alguém te fez alguma coisa ruim, então você vai fazer uma coisa ruim para ela também, vai revidar, vai se vingar, essa raiva só vai sustentar um estado de negatividade. Obviamente ela não é uma coisa boa. Né? Então, a raiva que é expressa no sentido construtivo, no sentido, né, da criatividade, da construção de uma nova realidade,
ela é bem-vinda, porque ela vem de uma indignação com uma situação que exige uma interferência. Essas coisas eu acabei dizendo aí, não faz 1 ou 2 encontros atrás, né? Falei bastante a esse respeito. Isso pode ser revisto, está tudo postado no meu blog e está colocado já no YouTube, são os encontros anteriores, eu falei bastante sobre a raiva, viu? Foi logo dos primeiros temas aí que surgiram. Então, sugiro que, para mim não repetir sempre as mesmas coisas, eu sugiro que você, se for possível, né, tiver vontade de saber mais, que você também dê uma olhadinha, tá? No que já foi colocado aqui, tá bom? Oi, Daisy Gebert. Boa noite, Setu. Tenho medo de relacionamentos. Quero muito ter um parceiro, mas quando conheço alguém, sofro muito com insegurança e medo. O que eu posso fazer para aprender a lidar com isso? Muito bom, Daisy, muito bom. De certa forma, todos nós temos medo dos relacionamentos, viu? Porque um relacionamento ele só pode ocorrer no momento em que você não tem tanta expectativa, né, de que o outro vai te dar alguma coisa que esteja te faltando. Então, boa parte do medo que a gente sente é de que essa expectativa não seja preenchida, né? No caso do ciúme, já falamos sobre isso, no caso da raiva também. São duas emoções fortes que se manifestam nos relacionamentos. Porque quando a gente se envolve com alguém, de alguma maneira a gente estabelece uma espécie de contrato, a gente quer que o outro cumpra a parte dele nesse contrato. É um contrato, né? Eu te dou uma coisa que está te faltando, mas em troca você vai me dar tudo que está me faltando também. E não pode, né? Não pode faltar. Então eu me comprometo a te dar, e você vai ter que se comprometer a me dar também. Então essa é uma espécie de contrato que a gente faz. Obviamente ele não é verbalizado, mas ele é intrínseco, ele permeia o relacionamento. O que acontece? Ninguém cumpre o contrato tão à risca assim, né? Muitas vezes a gente assina o contrato porque tem que assinar, mas depois, na hora de cumprir o contrato, a gente, né, não se vê assim nessa obrigação de seguir a regra tão, né? Então o contrato ele é quebrado porque nós não fomos constituídos, não temos a obrigação de resolvermos a falta do outro e vice-versa. Ninguém tem a obrigação de te dar o que te falta. Se vocês também procurarem num encontro que eu fiz, onde eu falo um pouco sobre isso, eu vou falar a respeito da relação de codependência, né? A codependência é um tipo de contrato assim, em que você identifica o que o outro não tem e se propõe a dar a ele. E também identifica o que ele pode dar a você que você não tem. E aí você estabelece um contrato, né? Um precisa do outro. E fazem até, porque não, né, uma promessa, né? Juram um ao outro que vão cumprir, né? Que um vai cuidar do outro, que um vai estar isso sempre para o outro, que um vai amar o outro para sempre, né? Nesta vida e em outra, e assim por diante, né? A gente tem essa fantasia, porque é fantasioso, né? Ninguém de fato existe e nem poderia dar a você tudo o que lhe falta, né? Preencher todas as suas necessidades, preencher todos os teus sonhos, resolver, né? Estar presente 24 horas por dia ao seu lado, te protegendo, te dando tudo o que você quer e te satisfazendo em tudo o que você necessita, né? Nenhum ser humano é capaz disso. Pode até ser por um período de tempo, mas não para sempre. Não, para sempre é o que pega, né? No entanto, a gente, muitas vezes, por ter feito uma espécie de contrato chamado casamento, né, diante do juiz e diante do padre, a gente acredita que esse tipo de contrato existe, pode ser feito e deve ser cumprido, né? O que vai acontecer, obviamente, é que nós vamos entrar e vamos sustentar um relacionamento de muito sofrimento, né? E eu entendo que é disso que a gente tem medo, né, Daisy? Porque é importante quando a gente entrar num relacionamento ou quando sentimos, né, que é possível, mas a gente tem medo, identificar que medo é esse, né?
O melhor jeito de você entrar num relacionamento novo é não esperar nada do outro, né? Pelo contrário, você buscar um relacionamento em que você possa dar, né? Que você possa entregar, que você possa, né, doar o que você tem, né? Em todos os aspectos, né? Aí sim, né? Se alguma coisa voltar para você, que bom que voltou, né? Agora, muitas vezes não é isso que ocorre. A gente entra no relacionamento por causa da nossa carência. Buscamos, né, incansavelmente aquele que vai nos dar o que nos falta. Esse relacionamento está fadado a não durar muito tempo. Como eu já disse, ninguém tem obrigação de te dar tudo o que te falta, né? Mas, uma vez que o relacionamento teve início, né, que foram feitas uma série de promessas iniciais, depois, né, é feita uma espécie de contrato, e a gente espera que esse contrato seja cumprido, ou seja, que aquele com quem a gente esteja se relacionando nos dê eternamente aquilo que ele se propôs a nos dar. E a gente relaxa, né, num falso relaxamento, sabendo que aquela pessoa vai estar ali para a gente para sempre. E aí, do momento em que ele não estiver mais, né, aí o sangue ferve, aí vem a raiva, aí vem o ciúmes, aí vem uma série de outros sentimentos, né? Então essas coisas, elas precisam ser revistas, né, precisam ser trabalhadas, e a melhor forma, então, de você se preparar, uma vez que, obviamente, você sente falta, que relacionamento é vida, né? Essa é a primeira frase que eu falo no curso de relacionamento, de cura de relacionamento, que de vez em quando eu ofereço, né? Quem já fez comigo ouviu, né? Vida é relacionamento, né? Você não existe sem estar se relacionando com alguma coisa, não só com pessoas, né? A gente se relaciona também com tudo, né? Com Deus, com a natureza, né? Com a gente mesmo, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o nosso corpo. Relacionamento é uma coisa complexa e faz parte da vida, né? Então, eu posso apontar algumas coisas aqui, né? Te dar um toque, né? E espero que você, né, que isso te reflita em você de uma forma positiva e que você se reposicione aí diante de pessoas com as quais você gostaria de estar se relacionando e se abra, corra o risco, né? Corra o risco, né, de passar por todas as coisas, né? Porque o ganho que você tem ao se relacionar é muito maior do que a perda, pode ter certeza disso. Mesmo que muitas vezes o relacionamento seja doloroso, você sempre vai estar ganhando, você sempre vai estar ganhando. Você vai estar se aproximando de si mesma, vai estar se aproximando da natureza, vai estar se aproximando do divino que habita em você. Então, procure se abrir sim, para se relacionar e perca o medo, tá? Perca o medo. Eu estou fechando o encontro aqui, queridos. Obrigado pelas perguntas. Eu vou me preparar para a Awareness Meditation, que começa em 10 minutos, aproximadamente. Recebam a Diksha e a Awareness Meditation, permitindo que sejam curados, né, daquilo que você já tem identificado como precisando de uma liberação, né? Faça isso antes, né? Nesse tempinho aqui, toma água, enfim, faz o que você precisa fazer. E pouquinho antes de começar, eu deixo uma música tocando alguns instantes, eu também me preparo com ela. Você faz a sua prece, né? Foca no que você está buscando, né? Observa o que você tem e observa o que é possível para você viver, né? Seja íntegro naquilo que você está pedindo e se conecte, tá bom? Namastê, queridos. Gratidão. Até daqui a pouco.